Aleluia. Eu quero saudar você essa noite com a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está nos assistindo. Para você que vai ver essa live depois, esse vídeo depois, que bom que esse vídeo chegou até você. Essa é uma noite de vitória, a qual nós vamos estar aqui aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor. E eu creio que essa noite você vai ser alcançada pelo Espírito Santo. Você vai ser alcançado pelo Espírito Santo, que é a única presença que nos importa. É a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus. E nessa noite nós estamos aqui para falar do amor de Jesus, para falar do amor de Deus e como Deus é bom. Amém? Eu quero orar com você essa noite, aonde você estiver, no seu quarto, na sala, na cozinha, que você possa abaixar a sua cabeça e orar, pedir a Deus proteção, pedir a Deus um alívio para algum problema que você possa estar passando. E eu creio que nessa noite Jesus vai visitar você. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, por nós estarmos aqui essa noite, Senhor Jesus. E nós não somos, Senhor Jesus, muitas das vezes as melhores pessoas, Pai, para estar aqui à frente, Senhor Jesus, pregando a Tua palavra, Pai. Mas nós aceitamos, Pai, nós aceitamos a Jesus, Senhor. Nós cremos, Pai, que Jesus um dia se entregou naquela cruz e por isso nós fomos, Pai, restaurados. Nós fomos, Senhor Jesus, Pai, recuperados, Senhor Jesus, em meio, Pai, a um lamaçal, em meio, Pai, nós somos adotados por Ti, Senhor Jesus, e nós cremos que na medida do possível, Pai, em que nós estamos aqui Te adorando, em que nós estamos aqui, Senhor Jesus, Pai, falando da Tua palavra, falando do Teu amor, Pai, nossa família é alcançada, nossos negócios são alcançados, e as bênçãos do Senhor, e as chuvas de bênçãos do Senhor, é sobre nossas vidas e sobre a vida de quem está nos assistindo essa noite. Eu creio, Senhor Jesus, que essa é uma noite poderosa e não é em vão nós estarmos aqui, não é em vão você que está ao vivo aí nesse momento, está assistindo essa live. Eu creio que Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você. Fique ligado que Deus vai falar comigo, Deus vai falar no teu coração e que essa noite é uma noite onde nós devemos, Pai, Te adorar, Te buscar e bendizer o teu santo nome, Senhor Jesus. Fique conosco, Espírito Santo. Tome o controle dessa live, Pai, porque isso aqui é para Ti, Deus. Isso aqui é para o Senhor. Amém? Aleluia. Sempre aquele tempo eu quero pedir para os irmãos que têm que estar com sua Bíblia em casa, abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Jesus, a qual escreveu João. Evangelho de Jesus, a qual escreveu João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. Diz assim para mim e para você: no princípio era aquele, e a palavra, ela estava com Deus, e era Deus. 14. E aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graças e de verdade. Certa vez tinha um menino, ele chegou em um pet shop, onde vendia alguns filhotinhos de cachorro. E ele foi até o balcão e disse para o moço: moço, você tem filhotinhos de cachorro que eu tenho interesse em comprar? O dono do pet shop disse: sim, está ali naquela caixa de papelão. O menino foi lá, olhou aqueles filhotinhos de cachorro e não tinha dinheiro para comprar. Então ele disse para o dono do pet shop: eu vou juntar. E o menino saiu, foi lavar a janela, foi tirar mato de jardim. E algum tempo depois ele voltou. Só que antes dele sair, o dono do pet shop disse assim: se você não vir a tempo, podemos até vender o seu cachorro. Aí o menino disse assim para ele: não, o meu cachorro vai estar aqui quando eu voltar. E nisso passou um tempo depois, o menino voltou, chegou no balcão e colocou aquelas moedinhas que estavam ali e falou: posso levar o meu cachorro? E o dono do pet shop disse: sim, pode ir lá pegar seu cachorro. E o menino foi lá na caixinha, estava lá o cachorrinho que ele tinha escolhido desde aquela vez, e ele pegou aquele cachorrinho, já colocou nos seus braços assim, e estava indo embora.
Quando o menino virou as costas para ir embora, o dono do pet shop falou assim: ô menino, vem aqui. Você não está vendo que esse cachorro está aleijado? Você não está vendo que esse cachorrinho está com problema, ele está magrinho? Não está vendo que ele está aleijado, está com a perna mancando? E o menino disse para ele: não, é esse aqui mesmo que eu vou levar. E quando o dono do pet shop estava indo argumentar, tentar convencer aquele menino a não levar aquele cachorro, ele viu que o menino também era aleijado. O menino sabia o que aquele cachorro sentia. E o dono do pet shop disse: esse cachorro não vai correr com você, esse cachorro não vai brincar com você. Mas o menino sabia o sentimento daquele cachorro. E eu quero te dizer essa noite que Jesus sabe o que você sente. Porque Jesus fez o que fez, se entregou naquela cruz, porque Ele veio aqui, como nós acabamos de ler. Ele se fez carne, o verbo se fez carne, se tornou entre nós, andou entre nós, porque Ele conhece. Nada melhor do que Jesus para conhecer a sua vida. Ele te conhece, Ele sabe o que você sente. Ele sabe quando você sente, quando você está em prova, quando você está em lutas. Ele conhece a sua vida e conhece a minha vida. Ele sabe o que você sente. Amém? Já quero convidar o nosso irmão Paulo, que vai estar trazendo uma palavra. E eu creio que essa noite nós vamos aprender. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, Pai, por esses minutos que nós vamos passar aqui, Senhor. E eu creio, Senhor Jesus, Pai, que o teu servo, Pai, já preparou uma palavra a qual o Senhor quer falar conosco, quer falar com o seu povo essa noite, Pai. Usa ele, que ele venha falar aquilo que o Senhor quer, Senhor Jesus, não aquilo que nós queremos. E que o nome do Senhor essa noite seja exaltado. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém? Quero agradecer a Deus por esta oportunidade desta noite, de podermos estar aqui meditando na palavra de Deus. Irmãos, amigos que estão nos vendo pelo Facebook, quero compartilhar de uma palavra que, apesar dela ter passado há tanto tempo, aproximadamente aí entre 40 e 45 anos depois que Cristo foi crucificado, que o Filho dele veio para que morresse por mim e por você, para que nós pudéssemos entender que só através dele nós podemos chegar a Deus. Então nessa noite eu quero compartilhar com você que está comigo, essa palavra, apesar de tão distante como nós dissemos, ela se atualiza todos os dias, porque a palavra de Deus nos fala assim: passarão os céus, passarão as terras, mas as minhas palavras não vão passar. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela renova cada dia em nossos corações. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos por onde nós temos até cansados de ouvir o quanto tem sido difícil. Mas nós olhamos para dentro da Bíblia, que é a bússola, que é a palavra de Deus, que nos norteia e dá direção, para que nós possamos entender que aquilo que nós vivemos, outros já viveram, que nada se fez novo, mas tudo se renova, porque alguém já viveu esse momento que você está vivendo. O que nós precisamos é de direção, o que nós precisamos é de caminho, para que nós possamos compreender a direção de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos compreender aquilo que Ele quer de nós, o propósito dEle para nossas vidas. Primeiro, a salvação, e que nós, para conquistarmos essa salvação, temos que ir até a Cristo, temos que nos render a Ele. O nosso pastor Mário Filho, foi muito feliz domingo, no culto de domingo aqui, na nossa comunidade. Por que eu digo isso? Eu digo porque ele entrou com a palavra que está no livro de Tiago, onde falava assim: achegai-vos a Deus, e Ele achegará a vós. Irmãos, essa palavra ela veio profundo do meu coração, porque aonde você recorre quando você está passando por lutas, adversidades? E por que nós estamos passando por lutas e adversidades?
essa palavra me remeteu e me levou a pensar lá na frente. E aí, já me trouxe a palavra de hoje, que é uma continuidade daquilo que o pastor Mário estava falando. E eu quero dizer para você, eu quero dizer para mim, que diz que a nossa palavra de Deus é como uma espada, que ela corta para lá e para cá, que ela faz divisão entre alma e espírito, corpo e alma, medula, juntas e medulas. Por quê? Porque ela é a palavra que é verdadeira, a palavra santa de Deus, ela é tão impactante que quando ela penetra nos nossos corações, ela gera frutos diferentes, irmãos. E eu quero compartilhar com você o que está no livro de Tiago. Vamos continuar o texto, só que nós vamos voltar um pouquinho, e eu quero dizer para você que o texto desta noite, nós vamos voltar um pouquinho, e vamos fazer aqui nesta noite, uma pregação que nós dizemos que ela é textual. Nós não vamos sair do texto, irmão, nós vamos trazer a mensagem, aquilo que está na Bíblia, não é aquilo que eu quero falar, mas é o que Tiago falou, às 12 tribos, que se encontrava espalhada. Eu quero falar um pouco desse contexto, a qual o povo vivia. Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou, e através dele Ele deixou os 12 discípulos para que pudesse propagar o Evangelho. Mas o povo vivia sobre uma opressão dos romanos, para que não propagasse esse Cristo maravilhoso. Mas Deus, Ele semeou uma palavra tão grande, que até hoje ela se faz atual, e os 12 discípulos levaram e propagaram essa mensagem. E um desses apóstolos, que foi depois de Cristo, o irmão dele, chamado Tiago, foi um líder daquele povo, e ele escreve essa epístola, que são cartas a este povo, para que ele se comportasse como Cristo. Por quê? Aquele povo, ele tinha recém saído do judaísmo, existiam muitos novos convertidos, e o povo precisava ouvir a palavra de Deus, acreditar nesse Cristo ressurreto, esse Cristo que veio para morrer por mim e por você. Não é diferente de hoje, meu irmão. Talvez você esteja sofrendo opressão, talvez você está passando por momentos aonde toda uma organização, toda uma sociedade, ela caminha para um lado que não é aquele que Cristo quer que você caminhe. Talvez o comportamento de muitos tem feito com que você também adotasse critérios e comportamentos que você está se amoldando ao mundo. Essa epístola fala justamente disso. Ela traz a palavra de Cristo ensinando aquele povo de como deveria se comportar. E eu quero que você e eu, nós lemos e meditemos simplesmente nessa palavra, que ela não precisa de uma pregação, ela já é a palavra de Deus falando. Ele estava movido pelo Espírito Santo através dessa, quando ele escreveu essas epístolas às 12 tribos. Eu quero que leia com você. Abre suas Bíblias, acompanhe comigo. Ela se encontra no livro de Tiago, no capítulo 4. Nós vamos ler todos os versículos do primeiro, nós vamos ler até o 12. Vamos meditar um pouquinho? Preste atenção, irmãos. Glórias a Deus. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber, dos vossos deleites que os nossos membros guerreiam? O que ele quis dizer, meu irmão? Nós temos uma natureza, irmãos, que ela caminha para aquilo que ele vai dizer no capítulo 2, no versículo 2, olha lá: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Irmãos, o que Tiago estava querendo dizer à igreja? Meu irmão, nós temos uma natureza
aonde eu posso dizer de mim mesmo, e a Bíblia já relata e diz assim: haveria tempos que nós nos tornaríamos amantes de nós mesmos, sabe, amantes de nós mesmos, onde é só para mim que eu quero, é só para o meu deleite. E nós vimos pessoas buscando, almejando conquistas financeiras, destruindo suas famílias, perdendo as suas famílias, esquecendo dos seus entes queridos. Essa palavra é para mim. Se ela é para você, presta atenção. Nós não temos tempo nem mais para os nossos irmãos. Eu vou falar de mim mesmo. Na busca de eu não sofrer algumas frustrações econômicas devido a toda essa pandemia, toda essa promoção desse vírus, uma coisa que é invisível aos nossos olhos, mas tem afetado a muitos, e nós sabemos disso. Nós temos se recluído aos nossos lares. Fique em casa, diz a imprensa, não saia, tome cuidado. Mas aí você vai nos mercados, encontra eles cheios, porque vão lá, compram, vão para os seus lares, ficam quietos. E na igreja para quê? Não, a igreja lá pega, mas no mercado não pega. Ah, no trabalho pega, mas no mercado não pega, na rua não pega. E nós começamos a olhar para dentro de nós e começamos a nos fechar dentro das nossas necessidades, buscando só os nossos interesses. E nós começamos a ver um esfriamento da igreja. Muitos disseram no começo assim: nossa, como eu tenho aprendido com esta pandemia. Eu tenho tido mais tempo para ver a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Eu tenho ficado em casa e eu tenho tido mais tempo com a minha família. Eu pergunto, será quanto é o tempo que você tem dedicado? Olha só, irmãos, qual é o tempo que você tem dedicado verdadeiramente para a sua família, verdadeiramente para a palavra de Deus? Hoje, medite só hoje, o que você fez para Deus? O que você fez? Você se prostrou a esse Deus? Ou você só atendeu as coisas da sua vontade, da sua carne? Você só pediu aquilo que você deseja e só correu atrás daquilo que você deseja? Você fez só isso? Medite. O Tiago estava falando para aquela igreja que estava dispersa: gente, olha assim, olha, não sejais cobiçosos, atentai para a palavra de Deus. Olha aí, ó, você não está recebendo, porque você não está sabendo pedir, você está pedindo mal, porque você está pedindo para o seu deleite. Olha, povo, não, olhe para Cristo como Salvador, entrega a tua vida a Ele, confia nele, Ele tudo vai fazer, conforme diz o salmista. Mas o dia a dia, ele vem com uma carga tão pesada, que nós temos tempo para o trabalho, às vezes, outros não, para o estudo, às vezes, outros não, para muitos, outros não, para ir à academia e cuidar do corpo físico, mas às vezes uns sim, outros não. Ou vamos para a Netflix, vamos para os Facebooks, vamos para a internet, pedimos, gastamos uma par de tempo durante o dia com inúmeras coisas, mas com a palavra de Deus eu não tenho tempo para meditar um pouco, eu não tenho tempo para agradecer ao levantar, eu não tenho tempo para meditar na palavra dele, eu não tenho tempo para falar com ele. Quando o pastor Mário falava no domingo, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, como é que eu posso chegar? Essa é a pergunta que eu me fiz a mim mesmo. Se eu estou na minha casa, meu irmão, e muita gente é muito comum ouvir falar isso, falar assim, ó: eu sirvo meu Deus do jeito que eu quero, eu sirvo na minha casa, esse Deus ele está em todo lugar. Eu quero dizer para você, é verdade, e é o que tem acontecido. As igrejas, estamos como nessa noite,
Se vocês olharem para as cadeiras, só tem eu e o diácono Paulo aqui. Por quê? Para evitar que se alastre esse vírus. Mas por onde você tem andado hoje? O que você tem feito? Eu não sei, Paulo, quantos estão seguindo nós no nosso ministério aqui nessa noite. Você às vezes não tem tempo para abrir o seu celular para poder ouvir a palavra de Deus, nem no momento das lives. Como você pode servir ao Deus dessa forma, estando lá na sua casa? Lá há uma distração, o diabo vai te tirar o seu dia a dia, ele vai tirar a sua atenção, ou é através de um familiar. Ô, presbítero Paulo, então está querendo dizer que a minha família é do diabo? Não, eu estou querendo dizer que inúmeras são as ações do inimigo para tirar a sua atenção daquilo que é o foco, que é a palavra de Deus, de você dedicar esse momento para refletir na palavra e poder estar se alimentando. Eu chamei o meu pessoal aqui, meu grupo aqui, e falei, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Pode ver, aqueles que estão ao vivo aqui junto comigo nesse canal, que Deus venha tomar posse da sua vida, e que verdadeiramente você venha entregar e ouvir esta palavra, porque ela vai ser alimento, ela vai ser, a palavra verdadeira é aquela que te leva a uma reflexão, e é o que o Tiago, irmão de Jesus, está aqui falando, como líder da igreja, a esse grupo de irmãos, como eu aqui estou aqui nessa noite, dizendo para você, acorda, levanta, sai, se movimente, não olhe para dentro de si. Hoje eu recebi um exemplo de como as coisas do mundo nos afastam daqueles que nós mais amamos. A minha irmã deve estar ao vivo ouvindo, é para você, Rose. Eu quero confessar aqui diante da igreja, a minha irmã, ela foi acometida desse vírus, teve poucos sintomas, mas teve. Eu sabia, porque a maior parte das minhas irmãs, parentes trabalham comigo. Eu só perguntei, e aí, como é que ela está? Mas eu não fiz uma ligação para ela, apesar deles falarem que ela estava bem. A minha irmã Rose. O amor por aquele que está mais próximo de vocês muitas vezes se torna indiferente, porque eu esqueci. Eu lembrava, vou ligar para ela amanhã, vou falar com ela amanhã para ver como é que ela está. Paulo, passava o dia, eu na minha correria do dia a dia esquecia. Passava outro dia, eu esquecia. Aí até que um dia ela me mandou um WhatsApp assim, eu te amo, apesar de você não expressar o verdadeiro amor por mim, pois estava doente e você nem me ligou. Eu estou falando de mim, eu estou confessando as minhas fragilidades, meus pecados. Olha para dentro de si, porque eu estou com um problema nesse momento de saúde. Precisei ir hoje no médico, vou passar por uma bateria de exames agora. Só hoje ela me ligou 2 vezes. E eu falei, a cada ligada era uma batida de pelica na minha cara. Por quê? Porque, irmão, o verdadeiro amor é aquele que chora com aquele que está sofrendo e se alegra com aquele que está alegre. Mas hoje nós não temos tempo, temos tanta tecnologia e estamos tão afastados. O que Tiago queria dizer? Olha, os vossos membros guerriam e a peleja é dentro de vós, é dentro de nós, irmãos, que começam essas batalhas e essas guerras. E só hoje ela me ligou 2 vezes, eu te amo, e se você precisar, eu estou com você. Diferente de mim, irmão, dentro da minha pequenez, dentro da minha arrogância, diante da minha cobiça, diante do meu desejo próprio, mas eu também sei que por trás não é tudo isso, essa crueldade, mas eu mereço, porque muitas vezes eu quero me preocupar com tantas pessoas que estão ao meu redor, e muitas vezes eu me preocupo, eu esqueço daquelas pessoas que mais estão perto de você. Essa palavra nessa noite é para que você reflita isso. Será que eu tenho verdadeiramente dado atenção, ou o meu corpo ele está tendo domínio sobre mim e está fazendo com que eu esqueça daqueles que mais estão próximos de nós? Será que nós estamos sendo tão cobiçosos? Será que nós estamos pedindo o correto?
Será que nós estamos fazendo da forma correta? É isso que Tiago falava para o povo. E continua assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que vós, que é a amizade do mundo, é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando ele fala adúltero e adúltera, ele não está querendo dizer sobre o homem trair a mulher. Não é isso. Pode até ser, mas ele fez um comparativo. Por quê? Quando eu traio a minha esposa, aquela pessoa que eu consolidei é minha parceira, é aquela que está do lado, isso entristece. Quando ela vê essa situação e ela descobre o adultério, o que acontece com ela? Ela entristece, ela se murcha, ela sofre, ela se aniquila, ela se magoa. O que ele quis dizer? Que nós não podemos amar este mundo, porque se nós amarmos o mundo, nós não vamos ser amigo de Deus, porque tudo que o mundo nos oferece são coisas que muitas vezes não agrada a Deus. Na maioria das vezes não agrada a Deus. Mas nós não estamos nos preocupando. Primeiro, porque nós somos amantes de nós mesmos e cobiçamos muitas coisas. Segundo, que nós esquecemos de Deus e fazemos com que como adulteramos contra este Deus. É isso que ele quer dizer. Porque quando eu tomo posse do mundo, e a palavra fala: não vos conformeis com este mundo, mas renovais o vosso entendimento, para que aprendeis o que é bom, perfeito e agradável, a vontade de Deus. A palavra é clara, irmãos. Não tem como eu servir a Deus e a mamão. Não tem como eu servir a esse Deus se eu ficar só olhando para as coisas do mundo. Eu tenho que ter tempo para Ele. Eu tenho que me dedicar. Como verdadeiro, nós somos a noiva desse Deus. Nós somos a noiva de Cristo. Ele vai vir para nos buscar e nos receber, mas nós temos que nos alegrar na presença dEle e tomarmos posturas de uma conquista deste amor. É através da palavra, é através da oração, é através do jejum, é através da entrega. E é o que Tiago vai dizer logo depois. Olha aqui o que ele fala: ou cuidas de vós em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita, o Espírito Santo, ele tem ciúme. Você não serve o seu Deus do jeito que você quer, porque esse Deus já se encontra dentro de você através do Espírito Santo. Mas esse Espírito não habita em templo sujo, diz Mateus 25. Por quê? Porque ele não consegue estar, ele é como uma pomba, ele foge quando você se afasta de Deus. E Isaías falava assim: eu não estou com as mãos encolhidas para que não possa te salvar, e com os ouvidos agravados para que eu não possa te ouvir, mas os vossos pecados, a vossa iniquidade faz divisão entre mim e você, para que eu falando para você, você não consiga ouvir. Irmãos, não temos como servir dois. Não temos como servir dois. E ele fala assim: antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Olha, irmão, confirmando tudo isso que nós estamos falando. Aí ele fala assim, no versículo 7, vai acompanhando, irmão, pega a sua Bíblia: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele afastará de vós. Quando o pastor Mário falava domingo, veio essa mensagem, esse versículo antecedente. Ele é a palavra-chave para que eu possa chegar a Deus e Ele chegar a mim. Sabe por que é a palavra-chave de todo esse texto? Porque para eu conseguir chegar a esse Deus, para eu conseguir resistir ao mundo,
eu preciso me sujeitar a este Deus. Eu preciso estar na presença dEle em busca. Sujeitar significa submeter-se, descer, prostrar. Significa eu estar diante dEle e acreditar que Ele é meu Salvador, entregando a minha vida a Ele, fazendo de tudo para que esse Deus possa ouvir as minhas orações, fazendo para que eu possa ser recebido por esse Deus. Mas para que Ele possa chegar a mim, eu tenho que me sujeitar a Ele, eu tenho que resistir a este mundo. E é o que Tiago está falando. É o que Tiago está falando. Não é eu, Paulo. Não, presbítero Paulo, não. É o Tiago falando. E ele fala assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Mas aí tem uma palavra: limpai. Olha a outra palavra-chave: limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o teu coração. Nós não temos como servir esse Deus verdadeiro, se eu verdadeiramente eu não poder me purificar dos meus pecados, eu reconhecer que eu sou pecador, reconhecer que essa matéria, ela vai embora. Irmãos, eu já estou com quase 51 anos, eu lembro quando eu tinha 18, hoje eu já sou vô de 3 netos, já tenho um relacionamento com a minha esposa de mais de 30 anos, então eu quero dizer para você, para mim chegar a esse Deus, nós temos que passar um processo de purificação, para que Ele possa te receber como uma verdadeira noiva. Você tem que se purificar, você tem que reconhecer as suas fraquezas, os seus pecados, e prostrar diante desse Deus, confessando a Ele como um único e suficiente Salvador. E Ele continua falando, olha aqui isso que eu estou falando, ó. Senti as vossas misérias, no versículo 9, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Ele não está dizendo para você viver com cara de limão, Ele não está falando para você ficar com cara fechada, Ele só está dizendo que você tem que sair, tirar essa soberba, essa tua vontade de só para você, e começar a reconhecer Ele como o verdadeiro caminho e verdade. E Ele fala assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um só juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és para julgar os outros? Muitas vezes você passa, você não olha para si, você não vê o cisco, você vê o cisco no olho do irmão, mas não vê o argueiro no seu, a trave que se encontra nos seus olhos. Por quê? Porque você está tão cheio de si, que só você é salvo. Só você é aquele que pode. Aquele povo era um povo recém-convertido, como eu sou, tenho apenas 15 anos, 15, 16 anos, mas eu não vou desistir desse Deus. Como Tiago escreveu, aquele povo que estava vindo de um jugo, como estava vindo aquele povo convertido à fé judaica, ele fala: agora você vai acreditar num Deus que é a verdadeira trindade, Deus Pai, Deus Filho, e agora vivemos pela graça, o Deus Espírito Santo. Que nessa noite, esse Deus que habita em mim e habita em você, possa fazer com que você reflita todas as palavras. Releia o texto no capítulo 4, releia em que você vai ver que a cada vez que você lê, você vai encontrar dentro de si alguma coisa que pode ser melhorada. Passarão os céus, passarão as terras, mas minhas palavras não passarão, porque ela se vai renovar a cada dia na minha e na sua vida. E que nesta noite você tome posse desta palavra,
uma palavra de ensinamento, uma palavra de orientação, uma palavra para que nós possamos ser exortados, corrigidos sobre as nossas falhas, para que nós possamos não só ser ouvintes, mas praticantes, pois a palavra de Deus fala assim: bem-aventurado aqueles que ouvem, mas bem-aventurado é aqueles que guardam e praticam a palavra de Deus. Que nessa noite, meu irmão, nessa pequena palavra, você venha tomar sua posse, corrigindo e olhando para dentro de si, como somos falhos, como somos pequenos e pecadores, mas que temos também um Deus todo misericordioso, que precisa que eu e você purifique os nossos corações e deixamos de olhar somente para nós e olhamos para Cristo. Amém? Então que nessa noite eu quero agradecer ao nosso diácono Paulo por esta oportunidade, agradecer a você que está conosco nessa noite, ouvindo essa palavra. Não vamos nos estender, porque por si só a palavra, ela já nos exorta. Então vamos a cada dia buscar mais a mais, entregar essa vida a Deus, achegai a Ele e Ele chegar a nós. Esse Deus, Ele vai chegar a nós, mas nós temos que sujeitar a Ele. Amém? Fique com Deus e fique com esta palavra. Eu quero já diácono Paulo, para que ele possa dar um encerramento dessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Essa palavra falou muito forte em meu coração. Até eu estava ali pensando que quando nós começamos a live, fazer as lives, quando parou as igrejas em março, eu disse que o nosso menor problema seria o coronavírus. Que nós teríamos mais problemas com nossas famílias, nossos afazeres. Nosso menor problema era o coronavírus. E hoje nós, seres humanos, aprendemos a viver já com a pandemia. Já aprendemos a viver com o coronavírus em todos os lugares. E voltamos novamente a deixar nossas famílias de lado e a deixar Deus de lado. E essa palavra do Paulo vem: sujeitai-vos a Deus e Ele chegará em vós. Eu creio que Ele vai chegar na sua vida, Ele vai chegar no ponto em que você está precisando e vai trabalhar e vai resolver aquilo que você tem. Amém? Eu quero orar com você essa noite. Espírito Santo de Deus, Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esses minutos em que nós passamos aqui, Papai. E eu creio, Senhor Jesus, Pai, que vidas foram alcançadas, Pai. Eu creio que corações foram alcançados com uma nova reflexão, Senhor Jesus, Pai. Quando nós precisamos, Pai, como Paulo disse, Pai, o nosso foco tem que ser Jesus, Pai. Nós temos que nos sujeitarmos porque Ele chegará em nós. E eu creio que essa noite, Senhor Jesus, Pai, essa palavra vem de encontro ao nosso coração, para que nós venhamos cravá-la, para que ela venha ficá-la em nosso coração, para que nós venhamos a praticá-la, Senhor Jesus. Abençoe nossas vidas, a vida de nossas famílias, Papai. Abençoe o nosso ministério, o nosso pastor, Senhor. Abençoe as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que vão assistir, Papai. Abençoe, Senhor Jesus, nossas vidas, Papai. Não somos ninguém, Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória é para Ti, Senhor Jesus, Pai. Tudo é para Ti, Senhor Jesus, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que já nos deu a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você aí na sua casa coloca a mão no seu coração e diz: amém, Jesus. Um ótimo final de quinta-feira, uma ótima sexta-feira para você e um ótimo final de semana, e que Deus esteja com você. Amém?